Palpite Tesouro Selic, a partir de R$30, taxa zero de verdade. Investimentoepi.com.br. Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, eu sou Antônio Tabet e este é o último Segunda Chamada ao vivo, entre aspas, do ano. Ainda tem programa nas próximas 2 semanas, mas serão gravados. Na próxima segunda faremos um balanço do ano com a presença dos deputados Felipe Rigoni e Kim Kataguiri, e tem até amigo secreto, ou amigo oculto, como você prefere chamar, entre deputados. Tem deputado de esquerda dando presente para de direita, deputado que tretou um com o outro, um dando presente para outro. A gente vai tentar fazer um clima de paz aqui. E no dia 30, um programa temático sobre sexo. Os dois estão muito divertidos, você precisa assistir. Hoje estão comigo aqui minha parceira de quase todas as horas, Mara Luque, meu companheiro de torcida organizada pelo Flamengo, Carlos Andreasa, que terá uma semana e tanto pela frente, o legítimo Fareia Limer, Joel Pinheiro, e o colunista da Folha de São Paulo, Igor... Como é que é o seu sobrenome? Gilov, mas é impossível. Gilov. Pode falar o que quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Sheila. Tanto faz. Xena. É Gilov que fala? Gilov. Qual é a origem? Alemão. Gilov. Esse Dream Team aqui está reunido hoje para falar da situação de Weintraub e Salles. Será que na ceia de Natal vai ter fritura de ministro? O Natal magro dos militares de baixa patente. Tem gente que apostou alto e agora está irritada com esse governo. Nos 4 cantos do mundo, a esquerda está vendo que Papai Noel não existe. Dessa vez, foi no Reino Unido, com a vitória de lavada do Partido Conservador. O que a esquerda brasileira pode aprender com isso? A heresia daqueles maconheiros do Porta dos Fundos já cancelou sua assinatura do Netflix? Eu não. E para aquecer os corações, uma linda história de amor de um filho por sua mamãezinha. Não se inscreveu ainda no My News? Dá esse presente pra gente. Toca o sininho pra saber quando tem vídeo novo e fica por aqui que o Segunda Chamada tá só começando. Eu sei que todo cardiologista fala pra evitar, mas certas frituras são inevitáveis, né? Batata, por exemplo, é uma delícia. Frita, então, é mais gostosa ainda. Até sorvete frito é bom, eu juro. Já comi no restaurante japonês, sorvete frito é ótimo. Muita gente diria que tudo frito é mais gostoso, menos treinadores de futebol e alguns ministros. Abraham Weintraub, ministro da Educação, fez aniversário em outubro, mas o inferno astral só veio agora e veio com força. Convocado pela Comissão de Educação da Câmara para explicar aquela história de dizer que se planta maconha nas universidades federais, ele apanhou mais que massa de pizza. O professor Israel, deputado do PV do Distrito Federal, disse que o ministro pega casos isolados para causar pânico na sociedade. A Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, destacou os problemas na educação do Brasil e a mania do ministro de perseguir a universidade. O deputado cearense Edilvan Alencar, do PDT, disse que o ministro não tem condições para estar na pasta e deveria aproveitar o Natal para pegar o beco, uma expressão nordestina para pedir para sair. Weintraub saiu de férias na sexta e tem gente dizendo que ele não volta. Igor, será que ele pegou o beco? Vai pegar o beco? Olha, tá tudo indicando que sim. Só que é uma questão de timing, porque sempre que sai na imprensa qualquer coisa do governo Bolsonaro, olha, o ministro vai sair, vai cair, aí o Bolsonaro só de birra vai falar não vai cair nesse momento. E tem uma coisa, ele ainda é apoiado pelos filhos do presidente, porque ele é um representante legítimo daquela figura, essa novidade política que a gente tem no Brasil, que é o olavista bolsonarista, né? Então, ele é um cara o bolsonarista raiz, ele acredita no Olavo de Carvalho. Quero crer que ele não acredita na terra plana, mas vai saber. O fato é, ele está balançando, ele vai cair em algum momento, se é daqui até março, que seria... Tem nome? O PP, então, aí tem uma coisa, o PP está, como sempre, de olho, né? Então, tem 2 ministros que estão meio balançando, que é ele e o Mandetta da Saúde, e ambos o PP está de olho porque eles querem voltar a ter um orçamento gordo, um esquema grande para operar na esplanada. Seria uma grande coisa contra o Bolsonaro, contra esse discurso de que faz uma nova política, entre aspas, que não troca cargo por ministério, tudo não é por apoio por ministério. Mas a gente tem até os nomes já, o deputado Isalci e o ex-governador Esperidião Amin são nomes que estão circulando aí para a área da educação. Mas tem um fato novo nessa questão do Weintraub, da fritura dele, é que parece haver pela primeira vez um racha no vestiário, dentro dessa ala ideológica.
pessoas que são muito ligadas ao bolsonarismo, a essa dinâmica ideológica, trabalhando pela quebra do Weintraub. Muitos ruídos nesse ambiente. E é curioso porque a razão pela qual se tenta derrubar o ministro é em função de uma boa ação dele, que foi a tentativa de diminuir o ministério, né? Extinguir ou esvaziar a tal TV Escola, de que ninguém ouve falar, de que não tem audiência nenhuma, é um contrato da Fundação Roquete Pinto, e os bolsonaristas que estão ali na teta se mobilizaram contra essa intenção do Weintraub. O fogo principal dessa fritura vem de dentro, é uma espécie de fogo amigo. Eu tenho uma impressão... Boa ação, né, Andreasa? Desculpa, mas uma boa ação se a gente considerar que é necessariamente uma TV inútil, a TV Escola. Sem né? dúvida. Você considerar que ela poderia ter um potencial, poderia Todas as ser TVs explorada. estatais do Brasil, né? Não, tem TVs que até fazem tem emissoras estatais aí que você pode dizer que tem seu valor. Talvez, mas assim, do uma sistema do posição governo muito federal radical é você complicado. dizer que de partida não. Se é TV estatal, então certamente é a melhor porque coisa fechar. esse é o tipo de notícia que pega mal com todo mundo, né? É aquela notícia que reverbera mal entre partidários e oposição, porque vai acabar com a TV Escola. É uma manchete que parece que ele está ceifando algo que Educa pessoas. que educa pessoas, né? Para a Não oposição. tá, né? Na prática não tá, porque ninguém assiste. Ninguém assiste. Educa nada. Por outro lado, Mas entre isso é um traço do governo Bolsonaro. Toda vez que sai alguma medida que pode ser uma boa medida em termos de orçamento, em termos de... eles conseguem fazer disso também uma coisa ruim e reverberar de forma muito ruim, que foi quando eles acabaram com a publicação de balanços, lembra? Que aí ele pega e anuncia que é para retaliar os jornais. Quando enfim. tem toda a argumentação prática. Claro, prática, pra isso, de eficiência, enfim, e é uma coisa que não vem do governo dele, é uma coisa que já vem há tempo sendo estudada, mas tudo é travestido, quer dizer, o ministro não cai pelas causas que deveria cair. Né? Mara, eu percebi que houve um movimento de tentar derrubar o ministro Weintraub por esse motivo, fogo amigo mesmo, desde dentro, desde o Palácio do Planalto. A racha se manifestou muito claramente e aí houve uma espécie de refluxo. Aqueles que atacavam se recompuseram. Então, não sei qual é o status verdadeiro do ministro Weintraub junto ao presidente da República, mas acho que ele pelo menos ganhou tempo, não está tão fraco quanto parecia. Acho que ele, nesse momento, há outros ministros mais fracos, por exemplo, o Onyx Lorenzoni. Esse aí parece que, havendo reforma, esse cai. Esse está caindo faz um ano quase. Não faz já, um ano. É impressionante como ele não se sustenta, ninguém leva ele a sério. O general Ramos, que assumiu a articulação política mais ou menos lá, ele jantou o Onyx. O Onyx é um cara, né? Um cara que é da estrutura do Congresso e tudo mais, mas ele é basicamente desprezado. Ele é um deputado de terceira categoria que foi elevado E na partida ele quase não entrou para o governo, né? Pois é. Teve toda... Mas você sabe que todos esses ataques técnicos e corretos que a gente vê sendo feitos ao Weintraub, quer dizer, o que ele apresentou para a educação até agora? Nada, né? Tem esse plano de escolas militares que é 50 escolas por ano. Então, mesmo que a gente considerasse que ok, é um plano que tem algum potencial, mas é uma escala, assim, irrelevante para a educação brasileira. Ele tem uma ideia de alfabetização, mas também não tem a mínima noção de como é que vai... Futurice. Tem o Futurice, mas que tem a ver com o financiamento da universidade pública, que não está muito claro ainda se realmente funciona ou se é jogar para os leões instituições que, obviamente, não vão ter como se pagar com o dinheiro privado, né? Mas no que diz respeito à educação mesmo, vamos educar as crianças e jovens desse país, ele tem um plano de alfabetização que não sabe como vai colocar em prática, tem ideias ali, discussão do método fônico e tudo, mas nenhuma noção do que vai ser feito de fato para ensinar as crianças a ler e escrever no Brasil. A relação com professores e com universidades, assim, a pior possível, um ministro que odeia a instituição universitária pública no país, é um negócio maluco, assim. Mas nada disso, quer dizer, enquanto era esse tipo de ataque que ele recebia, não me parece que isso o queime tanto junto ao governo, né? Ao contrário. Porque os critérios do governo são outros. Exato. É bom, que bom, tá batendo nos vagabundos. Essa guerra ideológica é total. Então, o fato dele ser tecnicamente assim, um desastre, não o queime, não prejudica tanto quanto, aí sim, tirou a TV Escola, tirou a boquinha que os caras estavam esperando. Impressionante. Agora chegou o problema. É um negócio assim, de uma baixeza, de uma falta assim, de comprometimento com uma pasta que
vamos lá, né? Era para ser das mais, se não a mais importante desse país. Outro ministro que está enrolado, na verdade, é o Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Os senadores Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato, ambos da Rede, haviam pedido o impeachment dele. O ministro do Supremo, Edson Fachin, decidiu em outubro que esse pedido deveria vir do Ministério Público e que os senadores não tinham legitimidade para isso. Eles recorreram e o Fachin passou a bola para o plenário. Cabe ao STF agora decidir se os senadores podem abrir ação por crime de responsabilidade contra um ministro de Estado e, caso positivo, analisar os argumentos. Enquanto isso, o Ministério Público de São Paulo investiga Salles por atos cometidos quando ele era secretário do Meio Ambiente no governo Geraldo Alckmin. Ele é suspeito de ter pressionado policiais e delegados e de ter usado o cargo para tentar direcionar inquéritos e defender interesses de uma construtora. Igor, isso pode dar em alguma coisa ainda? Eu acho que, voltando ao que a gente estava falando aqui antes, o Salles é um exemplo acabado de dano que ele está causando à imagem externa do país, e aí entra negócios, o acordo do Mercosul, tudo mais. Só que ideologicamente ele é muito afinado com tudo que o governo pensa. Então eu acho muito difícil que ele caia num primeiro momento. Esse me parece, posso estar enganado. Está entregando resultados, né? Não, ele está entregando o que ele quer. É exatamente o que ele quer. Ele está o Weintraub entrega também. É um projeto de destruição. Exato. Mas o Weintraub não tem conseguido fazer muita coisa também, nem do ponto de vista da ideologia de direita. O Salles está entregando, sim, o desmatamento, a invasão e a grilagem de terra. O Salles está fazendo o que ele prometeu. Esse é o real projeto do governo. Ataque às comunidades indígenas. Ataque à comunidade, isso está tudo sendo entregue. O Salles é um ministro forte. O Salles é um ministro forte. Exato. O presidente gosta dele. Ele é bem colocado ali. O Salles não está... Ele acabou de voltar de Madrid, da COP. Eles ajudaram a melar a reunião. Eu ouvi de um ministro nesse fim de semana, cara, conseguimos. Bem, então tá, né? Tá colocado que o que eles querem. O leitmotiv, para falar bonitinho, né, desse governo é destruição, é pulsão de morte, é sempre um discurso para baixo, um discurso que está sempre tentando destruir estruturas, porque eles se consideram revolucionários, é uma maluquice, enfim, não vou discutir isso, mas eles se consideram que estão na frente, na vanguarda de algum tipo de guerra cultural, tudo mais. E esse é o lugar que o cara pode fazer estrago, né? Mas aí tem esse lado revolucionário, né? Mas não podemos deixar perder de vista, por causa dessa ideologia, desse papo todo, tem interesses muito concretos, muito antigos, fortes, econômicos, do pior lado do agronegócio, né, que não se confunde com esse outro agronegócio que é exemplo, inclusive, de sustentabilidade. E ao qual o Salles atrapalha. E o que o Salles atrapalha, porque piora as relações do Brasil. Mercado. Mas está servindo, mais que qualquer revolução ou causa conservadora, está servindo para grilagem, para empresários totalmente inescrupulosos lucrarem muito em cima do futuro do país. Essa questão do agronegócio é uma coisa que me chama muita atenção. Eu ainda não consegui entender como o lado A do agronegócio está lidando com o lado B, que está emergindo com tanta força, né? Porque você tem um lado do agronegócio extremamente eficiente, moderno, que conquista mercados. É representado pela ministra Tereza Cristina. Exatamente. Se avalia. Exatamente. Isso é uma coisa que volta na campanha. Quem era o homem do agronegócio do Bolsonaro? Era o Naban Garcia. Ele tinha o Fred Dávila, que é o colega do Antônio aí, que propôs a CPI contra o Porta dos Fundos lá em São Paulo. Ele era um cara que era do Alckmin, que veio ajudar também, trazia uma coisa moderna, porque era de São Paulo, agronegócio diferente, tudo mais. Mas o Naban é o Naban. O Naban é um cara que tem uma história conhecida, tudo mais, defesa de talvez setores não exatamente os mais progressistas, se é que dá para dizer isso. A Tereza Cristina, quando ela assume, era uma tacada dentro do possível de mestre, porque ela é uma técnica do setor e ela fez um trabalho que mesmo gente mais à esquerda elogia, acha que tá bom e tudo mais. Mas tem uma briga. O Naban foi lá e derrubou a direção do INCRA. Tem uma briga interna também aí que está sendo colocada. E eu acho que tudo que passa, que está indo muito via Ricardo Salles, passa por Naban, passa por essa contracorrente, digamos assim, menos moderna, vamos dizer, do agro. O Ministério da Agricultura é, hoje em dia, um defensor mais consistente do meio ambiente no Brasil do que o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério da Agricultura é o Ministério do Meio Ambiente. Ele ocupa esse espaço e, vá lá, por um motivo empresarial, de negócio. Né? É justo. Existem selos, certificações de, qualidade ambiental, sem os quais nossos produtos não são negociados. A gente pode dizer que o Ministério da Educação e do Meio Ambiente, eles travam hoje guerras exclusivamente ideológicas? São
Tem essa dimensão econômica que o Joel fez referência, da qual a gente não pode se esquecer. Não, é claro que existe esse reflexo econômico, mas a pauta deles a pauta que faz espuma e que é aquela em que o Weintraub se agarra e que é dessa galera ideológica, é a guerra cultural a que o Igor fez referência. Uma ideia de que existe um inimigo dentro do establishment, dentro da máquina do ministério, aparelhamento que precisa ser removido e cuja única forma de remover é destruir. Então, é um processo de destruição. Agora, tem gente que descobriu, ou acha que descobriu, pensando em dinheiro, nessa área ideológica, que a melhor maneira de destruir é ocupar e destruir enquanto engorda, né? Mamando. O ministro... E aí é uma guerra de meios. O ministro Weintraub também é um destruidor, só que ele tem algo de concepção liberal, né? Então ele começa a querer destruir também diminuindo a superfície. Aí os bezerros falaram, né? Os revolucionários, reacionários pançudos. Não, deixa o meu maná aqui. Tem muito pançudo ali. Em vez de acabar com essa cadeira, deixa que eu sento nela. Isso, deixa que eu sento nela, a gente destrói aqui, mas com poder, com verba, mamando. Nada muito diferente do que os bolsonaristas acusavam o lulopetismo. O PT de fazer, exatamente. Neste 1 ano de governo Bolsonaro, 2 alas importantes de sustentação do presidente travaram várias disputas públicas pelo poder. Os olavistas e os militares. Os primeiros ataques dos apoiadores do guru, eu conto aí também com os filhos do Bolsonaro, foram direcionados ao vice-general Mourão. Eles também atuaram para a dispensa de militares que estavam no Ministério da Educação ainda na gestão Vélez e foram responsáveis pela queda do general Santos Cruz, o primeiro militar de alto escalão que dançou no governo. Também caíram, aí por pressão de ruralistas, generais que estavam à frente do INCRA e da FUNAI. Igor, os militares saem enfraquecidos desse primeiro ano de Bolsonaro? Eu acho que se eles pudessem voltar a outubro ou até agosto do ano passado, eles teriam feito uma coisa completamente diferente. Eles angariaram apoio ao Bolsonaro, fizeram uma concertação entre eles, falaram assim, olha, vamos sustentar e dar o máximo de quadros possíveis, porque afinal de contas acabou 64, passaram-se 50 anos, podemos voltar à vida pública. E dançaram, porque eles acharam que iam tutelar. No começo do governo, você tinha uma série de movimentos perigosos até dessa ala bolsonarista. Eles namoraram, flertaram com o Guaidó lá na Venezuela e flertaram com a ideia de uma intervenção militar lá, num certo momento. Os militares foram lá e falaram assim, não, de jeito nenhum, volta para cá, volta todo mundo para casinha. No primeiro momento deu certo. Só que aí começaram os embates. Você chega lá para de maio a junho, até a queda do Santos Cruz, acabou. Os militares foram absolutamente patrolados pelos olavistas e começaram a fazer o jogo. O general Heleno, que era conhecido como figura de autoridade, um cara que ia conseguir ser o principal conselheiro do governo, ele virou um olavista. Foi cooptado. Ele virou um olavista. É impressionante o que aconteceu com ele. Por absoluto interesse de ficar na cadeira. É impressionante. Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que os militares não tinham muita alternativa. Com isso eu quero dizer, não teriam muito como se arrepender. A eleição do Bolsonaro foi percebida e é percebida de modo geral na sociedade como uma vitória dos militares. Então eles precisariam de alguma maneira entrar naquilo ali para tentar minimizar o estrago na imagem dos militares. Aí eu concordo com o Igor. Acho que eles superestimaram a própria capacidade de tutelar o presidente. O presidente Bolsonaro não é tutelável, ao contrário. O que acontece dentro do Planalto é uma força de cooptação bolsonarista, talvez sem precedente. Todos aqueles que tentaram trombar com aquilo ali, o Santos Cruz sendo o principal exemplo, caíram por terra, mas há também o Gustavo Bebiano, entre outros. O general Heleno, nesse sentido, é um sobrevivente. Aliás, não sei por que com tanto apego a esse cargo, até porque entrega mal o seu serviço no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional. Mas o general Heleno percebeu, acho que sobretudo a partir da queda do Santos Cruz, que ele precisava encontrar um tom bolsonarista. E aí radicalizou. Os discursos dele a partir da queda do Santos Cruz são assustadores. Vergonhosos, né? Se tornou um capaz. A história do AI-5 era, tem que ver como fazer, né? Essa resposta dele do AI-5 acho que é muito sincera. Quem conhece esse pessoal, eles estão nessa guerra cultural dentro do Exército há 25 anos. É coisa antiga. Então, eles pensam isso e pensam coisa pior, na verdade. Eles não falam.
Mas ele saiu da casinha. Mas é curioso ver que o cara que está fazendo o ponto, que é o pivô disso aí hoje, é o General Ramos, que era um cara que ele tem uma relação pessoal, ele dividia o quarto com o Bolsonaro na academia de cadetes, e ele é um cara que tem uma relação com o Bolsonaro que é pessoal. Então, assim, fica todo mundo querendo derrubar ele e ele está ficando cada vez mais forte dentro desse... A cabeça do presidente Bolsonaro sobre essa disputa interna no Palácio do Planalto, que em boa medida ele deixa rolar, ele estimula os choques, até para imperar, né? Ele desautoriza com muita frequência, ele distribui vitórias e derrotas, mas ele tem um pensamento que já me foi repassado por algumas pessoas que convivem com ele. Por exemplo, no caso do general Santos Cruz, o general se comportava como um general e o presidente não admitia que dentro do governo houvesse a prevalência da hierarquia militar, não. Aqui dentro eu sou o presidente. Quando começou o embate dessa ala ideológica tentando destruir o general Santos Cruz, ele começou a reclamar muito dos moleques, que é como ele se referia ao tal chamado, os filhos e o tal chamado gabinete do ódio. Em que determinado momento o Bolsonaro disse, vem cá, quando eu estava lá atrás, viajando por esse Brasil todo, com o pé na lama, sem nenhum suporte, dormindo em qualquer lugar, onde você estava? Você estava na rede, sem fazer nada. E quando essa é a lógica do presidente. Quando o PT estava no poder, onde é que você estava, general Santos Cruz? Que luta você estava lutando? Esses garotos, que você chama de moleque, estavam comigo. Mas o Bebiano estava com ele também. O Bebiano é mais recente nesse período. Ele diz, você acha que eu vou deixar de apoiar os que estavam comigo e que me elegeram para apoiar você, Santos Cruz? Então, quando essa corda esticou, caiu. E o general Heleno percebeu isso. O Bebiano é mais recente. A importância do Bebiano foi aquele que viabilizou a existência do PSL para o presidente Bolsonaro. Foi quem criou o PSL, partido de aluguel. O PSL se tornou dispensável, era óbvio que o Bebiano seria dispensável também. O Bebiano foi facilmente rifado. Essa ala ideológica, me parece que dessa o presidente não abre mão. Mas parece que não é só o alto escalão, não. O cabo reformado do Exército, Marcelo Machado, presidente da Associação Nacional dos Militares, disse à agência pública que cabos e soldados estão com raiva do presidente e dos oficiais. O motivo é o projeto de lei de autoria do governo que reestrutura a carreira e aposentadorias de militares. A lei prevê que até 2022 o salário de oficiais aumente em 45%. Já para as carreiras de baixa patente, o reajuste no mesmo período seria de apenas 4%. Mara, quando a insatisfação atinge o bolso, ela é irreversível? A insatisfação é o bolso que é o catalisador desses movimentos que nós estamos vendo na América Latina, na Europa, enfim, a vitória conservadora no Reino Unido. O bolso sempre vai ser o catalisador. Essa insatisfação ela vai juntando, e isso vai ser o caso. Agora, nesse caso específico dos militares de baixa patente, é interessante observar. A gente estava conversando com uma fonte que, quando saiu a história do AI-5 e tal, ele falou, eu achava aquilo, não existe espaço no Brasil para algum movimento nesse sentido hoje, não tem espaço, tal, mesmo com os militares de alta patente. E essa fonte falou assim, não, da alta patente não, mas entre os cabos, sargentos, soldados, ele pode ter essa força. Foram os que fizeram 64. Ele pode ter essa força, quer dizer, que pelo visto não tem mais. A ala ideológica do governo acalentava, talvez ainda acalente, o sonho, delírio talvez, de que sim, os generais, o alto oficialato jamais topariam um golpe, mas as baixas patentes, os soldados, até a PM, aí sim, os caminhoneiros, esses sim topariam a sublevação total de toda a hierarquia para impor um regime ali ditatorial no país. Acalentou-se em algum momento esse sonho, imagino que agora esteja ainda mais distante, esteja um pouco mais fora do radar, mas esse era a intenção. E sobraram só duas alas no governo Bolsonaro. Quer dizer, os militares assim, se desmoralizaram completamente. Sobrou duas coisas, a ala ideológica e a ala econômica liberal. E as duas não tiveram um embate frontal ainda, embora a situação do ministro da Educação tenha um pouco a ver com isso. Porque ele tem uma agenda mais liberal, de privatização, de redução, que está se entrando em conflito com uma ala mais ideológica de ocupação do espaço. Não. Esse é o conflito que a gente vai ter que observar. Porque tinha uma outra ala que também foi cooptada, tanto que você não falou a respeito, que é a ala lavajatista.
Também, isso aí A ala já... Sérgio Moro já também foi, foi né? Aí já cooptado foi. pela Aí máquina já acabou. bolsonarista. Essa já foi. O Sérgio Moro, muitas vezes, impressionante, se comporta como porta-voz, como, aliás, advogado Impressionante de o que tá defesa acontecendo do... O negócio do OAB, presidente. a frase dele contra o presidente do OAB. Foi uma coisa... Aliás, Foi vocês despropositado. tocaram em dois assuntos importantes que eu quero falar disso. Primeiro, você falou dessa ala econômica. A gente teve uma promessa durante as eleições e até uma expectativa, logo que o Bolsonaro foi eleito, de uma melhora no cenário econômico. Mas o ano está acabando e a gente tem uma expectativa aí de 1,12% de crescimento. A taxa Selic a gente vai ter 4,5%. 4,5%, não é isso? Temos esperança para 2020? A economia em 2020 pode melhorar um pouco, como ela vem melhorando aos pouquinhos, não é nada do que é parecido, mas isso que você falou é interessante, complementando o que o João falou, a turma liberal também se decepcionou com esse governo. Você tem muita gente no mercado financeiro que está por aqui do governo, porque havia uma expectativa de crescimento era de 3%. E não só não entregou... Daí foi a torcida de gente que tinha largado qualquer nacionalidade nesse primeiro ano. O que todo mundo imaginava? Que havia um choque liberal. Primeiro, era o discurso. Vem um choque liberal pela primeira vez nesse país, vai ter uma redução do Estado, você vai ter uma volta do dinamismo na economia e atração de investimentos. Primeiro ponto, e isso fica muito claro no primeiro trimestre do governo, quando os mercados começam a desmontar as posições, você vê uma queda da Bolsa naquele momento, porque todo mundo entrou muito otimista, porque começam a ver que o presidente não tem articulação nenhuma para passar... Ninguém contava com o Twitter, né? Ninguém contava com o Twitter e a incapacidade de articulação do governo no Congresso. O que o governo entregou esse ano? Previdência. Foi a grande agenda entregue. Que é uma o Rodrigo Maia então, entregou, vamos lá, porque ele teve um papel importante Mas vai nisso. pra conta do Ele não teve um papel importante. Foi ele que entregou, ele que mas entregou, foi para conta do governo, beleza. Nada mais. Aquelas PECs e projetos delirantes do Paulo Guedes que não vai passar nunca. Redução de municípios, é um negócio maluco. Vai passar pontualmente o que o Congresso quiser nesse último ano de gestão do Rodrigo. A hora que o Rodrigo sair de lá, Deus sabe o que vai acontecer. Mas tem gente dizendo que ele está armando tudo para continuar. Mas é profundamente Mas digamos... Não vai dar, É muito inconstitucional. Já a eleição dele, a primeira reeleição dele, já foi meio um bico gambiarra. na lei. Essa não, agora não. Mas assim, é mais uma ala que se decepcionou e está insatisfeita. É lógico, você tem uma reação. A economia, ela começa a melhorar, solta alguns sinais interessantes. É a ponta, né? Mas é muito pouco, né? E a ponta vai custar assim. Mara, você acha que a gente... Mas digamos uma coisa, entre trancos e barrancos, a equipe econômica do governo entregou mudanças importantes. Tem um trabalho também aí de tornar alguns processos do governo mais eficientes, que acho que estão caminhando na direção certa. A política monetária, a política econômica está correta. Aquela bom buscando pacote também da o liberdade superávit. econômica. Não, um pacote não é tão revolucionário. Mas não é nada que você fala assim, que deu um choque. Isso. Como era esperado. Mas é que esse esperado era a torcida de um coração bolsonarista totalmente fora da realidade. Não era coração bolsonarista. Era, o mercado financeiro infelizmente. Ele continua bolsonarista. Mas não é coração bolsonarista. O mercado financeiro, ele vota e apoia qualquer coisa que entregue para ele a promessa. O mercado estava de olho no Paulo Guedes, que foi quem que achava que ia conseguir. Eles não precificaram a total incapacidade do presidente. Até porque nem conheciam direto. Mas eles continuam fechados. Também não fechados com o governo. Ainda estão fechados com o governo. Não, eu acho que sim, mas não com a esperança que tinha antes. Eles esperavam muito mais. Eles esperavam muito mais. Mas essa expectativa a mais, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, não é só por causa de uma dificuldade com o Congresso, é porque a própria expectativa a mais deles, de liberalismo, o que é isso, não está de acordo com a realidade do Brasil. Acho que a lição de casa está sendo feita, a recuperação econômica está ganhando tração, tudo indica que o ano que vem vai ser melhor do que esse, não vamos crescer a 5, mas não existia cenário possível de se crescer a 5. A política correta está sendo feita
e a melhora econômica vai vir. Esses juros baixos, olha, vão dar um estímulo bom para a nossa Mas você já economia. tem no mercado gente projetando alta de juros para o segundo semestre do ano que Se a vem. inflação voltar, vai ser o caminho, gente claro. precificando a volta, enfim, Eu estou fim pensando no seguinte, do ciclo. com todas as circunstâncias, eu sou muito crítico da ideia de que numa superfície conflituosa, instável como essa do governo Jair Bolsonaro, eu acho muito difícil que se faça uma reforma estrutural liberal para valer. Me parece serem condições descasadas de todos. Mas pode ser um voo de galinha, de crescimento 2,5 até 2022. É o mero salto da galinha, ela nem voa, né? Nesse o cara tá crescimento, eleito, mas coloca Andreasa, o Bolsonaro reeleito em 2022. mas eu acho que tem um ponto aí, que é a questão do mercado de trabalho. Porque essa recuperação Chega lá. não está resolvendo a questão do desemprego. Porque tem outros elementos. Não é só uma questão econômica, é uma questão estrutural. Só ver o Rappi, o Uber na rua. Exatamente. Você tem postos de trabalho que nunca mais E o vão crescimento, quer dizer, a queda do desemprego se dá em grande parte por emprego informal. Exatamente. Os dois estão crescendo, né? O informal é uma parte relevante, mas o formal cresceu. É muito também, pequeno para você criar essa sensação de bem-estar que uma economia, sabe, em crescimento, forte e Você tal, tem até criaria. um ponto, uma coisa que talvez ande aí, que talvez seja a única agenda que vai andar no primeiro semestre antes das eleições, que é a coisa do saneamento. Aí você tem verdade. Aí você tem uma coisa importantíssima. Primeiro, é importante que ela destrava, de fato, uma série de gargalos que estão colocados. Traz E você investimento. você tem historicamente, dos 4, 5 grandes eixos de infraestrutura, saneamento é o de menor taxa de investimento nos últimos 50 anos no Brasil. É um troço, tem um estudo super bom da Interb que mostra isso claramente. É o fim da picada. Assim, o país é uma grande favela, assim, nesse sentido. Mas eu tô com o Andreasa aí, viu? Se o governo entregar crescimento de 2,5% a 3% nesses anos, vai ser visto como um bom trabalho, a população vai sentir que a vida está melhorando e a tendência é ele conseguir. Você viu que essa pesquisa Datafolha recente indica que 53% dos entrevistados, uma amostra representativa, têm a perspectiva de que suas vidas vão melhorar. Isso é um sinal de otimismo, de expectativa, esse crescimento de 2,5%, 2020, 2021, 2022, muito dificilmente não reelege o presidente Bolsonaro. Hoje é isso. Bom, a gente falou dessa área financeira / econômica, a outra área do governo é essa área lavajatista, né? E o presidente do STF, Dias Toffoli, disse hoje que a Lava Jato foi importante para desvendar casos de corrupção, colocou pessoas na cadeia, mas destruiu empresas. Ele criticou também o Ministério Público e disse que a instituição deveria ser mais transparente. Andreasa, qual a avaliação do Toffoli para você nessa condução do STF? Eu acho que ele vai mal. Acho que ele é um mau presidente do Supremo. Eu imaginava que ele tivesse a consciência da chance que ele tinha de se reinventar como ministro do Supremo, ainda muito jovem, e se afastar da sua associação ao lulopetismo, especialmente depois da presidência da Carmen Lúcia, que foi muito ruim, muito fraca, muito frágil. E ele, no entanto, se colocou de uma maneira a meu ver, potencializar. Ele até talvez tenha se afastado do lulopetismo, mas para se colocar no lugar de presidente do Supremo, agente político. Você não achou ele muito pendular? Mas isso é exatamente a definição de um agente político dentro do Supremo. Raras vezes ele votou ou botou em pauta votações por motivos técnicos, por motivos que têm a ver com a função do Supremo Tribunal Federal de guarda constitucional. Ele fez cálculo político, adiando, dividindo, para, por exemplo, evitar o Lula, para não uma ideia de que poderia poupar o Supremo se negando a ser o Supremo, o que resultou no contrário, expôs o Supremo como poucas vezes antes. Então, acho uma presidência muito ruim. E esse negócio de atribuir a Lava Jato, aqui fala alguém que é muito crítico do lavajatismo, vocês sabem, estou nessa há muito tempo, mas de atribuir a Lava Jato, a debacle das empresas, talvez haja alguma coisa que se possa verificar assim, mas as empresas ficaram nessa colocação porque elas eram artificialmente sustentadas, porque elas dependiam do Estado, porque não tinham sobrevivência sem o Estado, sem os contratos públicos. Então, é mais por aí. Agora, que a Lava Jato tem, sobretudo
para o Estado de Direito e as garantias individuais uma atividade nociva, já discuti muito com o Joel sobre isso, disso eu não tenho dúvida. Disso eu não tenho dúvida, que veio para atrapalhar, para distorcer alguma ideia de garantia individual, isso veio. Inclusive, ficou claro com a Vaza Jato, né? Bom, a gente vai falar agora da briga que está cada vez mais pesada entre o presidente Bolsonaro e o governador do Rio, o Wilson Witzel. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que voltou às redes semana passada, divulgou um vídeo do deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, dizendo que Witzel está forjando provas para que a investigação do caso do assassinato de Marielle respingue na família Bolsonaro. Ele chegou a dizer que conversas entre milicianos seriam divulgadas pela Globo e que essas conversas são armadas. No sábado, o presidente disse que novas acusações viriam e acrescentou, aspas, armações vocês sabem de quem, fecha aspas. Andreasa, o que está acontecendo? O que eu sei é que o grau, em toda essa trama, o grau de exposição do fato de que autoridades têm acesso a informações privilegiadas é assustador. O presidente Bolsonaro se antecipando a algo supostamente sigiloso, vazado para ele. O Wilson Witzel também, segundo o Bolsonaro, tendo informações privilegiadas. Então, quer dizer, é o triunfo, né? é o triunfo do fim do sigilo e dos vazamentos. Sempre foi assim. Agora, o problema é que a gente está num momento que as pessoas falam, né? Exatamente. Assim, a cara de pau, assim, sempre foi. Eu passei 15 anos em Brasília, você sempre sabia quando vinha uma fase da Lava Jato antes, semanas antes, às vezes, e coisa e tal. Às vezes era no dia, às vezes não. Mas assim, o que ele está falando é um escárnio. Antigamente os acusados eles tinham tempo de fugir. Eles agora avisam, vou fugir. Vou fugir, exatamente. É um absurdo, é um escárnio completo. Agora, complementando aqui o que o Andreasa falou, eu acho que tem uma questão, eu não vou dizer que eu sei o que aconteceu, porque se eu soubesse eu escrevia e ganhava um Pulitzer, mas não. A questão da Marielle é o pesadelo da família Bolsonaro desde o começo do governo. Antes do Witzel perceber que ele poderia... Se ele vai instrumentalizar ou não vai, isso... Desde quando o Witzel era aliado, exato, né? Eu estou longe de ter qualquer informação para fazer qualquer tipo de acusação, qualquer insinuação, longe disso. Mas claramente eu acompanho esse caso desde sempre. Quando teve a tentativa de federalização do caso no governo Temer, aquela tentativa ela foi porque a polícia do Rio estava fazendo uma lambança, eles estavam torturando gente para dar depoimento, era uma lambança monstruosa. Então estava sendo armado uma coisa para achar um bode expiatório, que ia ser aquele Curicica, acho que era Curicica. Orlando e Curicica. Ele ia ser o bode expiatório e não colou. Então, a partir daí, houve uma pororoca das investigações que era rachadinha do senador Flávio com o Marielle e agora a rachadinha do vereador Carlos. Isso tudo está virando uma coisa só. Se vai ser manipulado, se não vai ser, não tenho a menor condição de saber, mas que existe um temor monstruoso, e isso é a coisa que mais tira sono do governo, é isso. E curioso, né? Por que tanto medo com relação a essas investigações? Repetem tantas vezes que são totalmente inocentes, não tem absolutamente nada a ver, mas mesmo assim fica numa coisa que acho que só aumenta a desconfiança das pessoas. Vai surgir um áudio aí de conversa dos milicianos. Bom, se você já está se entregando assim tão fácil... Pois é, eles deveriam ser os primeiros a querer apurar e resolver isso, né? Você acha, Igor, que isso esse crime vai ser apurado e solucionado? Acho que está contaminado de uma tal forma que, assim, se descobrirem que foi o tiozinho da esquina que matou a Marielle, não foi ninguém com nenhuma conexão política, ninguém vai acreditar. Não, mas aparentemente os assassinos já os assassinos sim, não, está colocado. Mas digo assim, a essa altura do campeonato, a coisa tão contaminada pela guerra de narrativas, para usar a palavrinha da moda, que o que sair disso aí vai ser contestado. Não tem credibilidade, né? E não vai ter credibilidade. Então, se descobrirem que o Bolsonaro mandou matar, não estou falando que falou isso, pelo amor de Deus, assim, mas se descobrir uma coisa altamente, assim, que vai causar o impeachment do presidente, por exemplo, ninguém vai acreditar. É a história do lobo, já gritaram muito lobo nesse negócio, dos dois lados. Então, e se descobrirem que não, ele é totalmente inocente, ninguém vai acreditar. Quem é contra ele não vai acreditar. Vai dizer que, não, teve manipulação, aliviaram para ele, a PGR entrou no negócio e aliviou. Ou se for o contrário, o Witzel está fazendo um esquema para sacanear o Bolsonaro. Tudo é possível e tudo não é possível. Mas será que isso não depende
do tamanho da prova que ia aparecer. Se surgir Isso é uma aparecer, prova direta, se surgir uma prova direta envolvendo o Bolsonaro, não há narrativa. E aí, nesse sentido, vai muito mal até aqui a coisa quando saiu a coisa do áudio do porteiro, né? Exatamente. Aquilo desmoralizou qualquer início de investigação que pudesse existir. Então, como foi aquele processo, quem quis sacanear quem, é outra história. Agora, é porque isso que o Joel falou é uma coisa que me pega muito, me chama muito a atenção, porque esse desespero, essa coisa de querer... Do Carlos, né? E é do Carlos. do Carlos. Eles se debatem tanto de um jeito por conta disso que me dá a impressão que tem alguma coisa nessa caixa de gordura. Mas acho que por hora tem duas dimensões aí que a gente precisa deixar claro. Uma coisa é o assassinato da Marielle e o Bolsonaro e sua família terem algo a ver com este crime. isso. Não há nada hoje que seja indicativo disso. Outra coisa, que na investigação, dado que a família Bolsonaro foi colocado nesse inquérito, ou nas franjas desse inquérito, é clarear a relação, que essa parece existir, entre a família Bolsonaro e a milícia. Eu acho que é muito mais por aí. Qual é o grau dessa relação? Nada a ver com a morte da Marielle, mas que qual já o é grau grave o suficiente para combinar, né? Claro, assim, qual o grau dessa dinheiro relação? público saindo dessas rachadinhas e indo parar em bolso de miliciano. Porque nós já vimos que em todos esses gabinetes, familiares de milicianos trabalharam. Se você de alguma maneira descobre que dinheiro do clã Bolsonaro Financiou milícia. pagou bala para matar a Marielle, já é um problema muito sério. É crime organizado, né? Milícia é crime organizado. Não, é assim, em qualquer lugar do mundo, a mera investigação disso, da família do presidente, já seria suficiente para, no mínimo, causar um espanto geral. O que a gente está no Brasil, não causa espanto nenhum ainda, né? Mas eu acho que até pela repercussão do crime, da associação direta que as pessoas fazem de milícia, Marielle, lá fora, é onde a coisa pode complicar para o Bolsonaro. Não vai ser na economia, não vai ser na falta de apoio no Congresso. Pois é. E aproveitando que a gente está falando da situação política no Rio, saiu pesquisa do Datafolha para a Prefeitura. Em primeiro lugar está o ex-prefeito Eduardo Paes, seguido pelo deputado Marcelo Freixo, do PSOL. O atual prefeito, Marcelo Crivella, é terceiro com 8% das intenções de voto, mas com espantosos 72% de reprovação do eleitorado. Mara, dá para a gente cravar que o Crivella não se reelege? Eu não sou uma analista política, mas eu acho que esses números dizem muito sobre a atuação do prefeito. É impressionante. Eu acho que é um caso de estudo. Eu cravo que ele não se reelege. Não, Acho precipitado. Então, Você acha precipitado? Acho precipitado. Você acha, André? Depende de quem for pro segundo turno. Andreado. Eu acho que se for ele e Lúcifer, acho que dá Lúcifer. Mara, ele tem esse alto índice de reprovação. O que ele fez na sala? Não, são duas coisas também diferentes. Ele é um péssimo prefeito. Eu não me lembro de um prefeito tão ruim quanto Marcelo Crivella, falando aqui da condição de morador dessa cidade. No entanto, ele é o prefeito, tem o peso da caneta, e nós sabemos o que prefeitos são capazes de fazer em ano eleitoral, abrindo caixa irresponsavelmente. Mas, Andreasa, ultimamente, a gente tem visto... tem caixa. A gente tem visto vários casos... Tem muita gente dizendo que ele camufla o caixa, que ele terá caixa para fazer obras de intervenção nesse sentido. Tem outra coisa, Tabet. Me parece que as coisas se encaminham para que ele seja apoiado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é muito próximo da Igreja Universal, muito próximo da TV Record. Essas coisas se dão assim. Então... Bem, mas eu ainda acho que isso no Rio de Janeiro, isso é muito mais influente para uma eleição estadual do que para uma eleição municipal, para começar. E assim, segundo que a gente tem casos recentes, especialmente em eleições municipais, de prefeitos tentarem reeleição e se darem super mal, né? Rio, Sim. São Paulo, né? O meu ponto aqui, Tabet, é o seguinte... Prefeitos que nem estavam tão mal avaliados quanto... O meu ponto aqui é o seguinte, eu não acho que ele seja o favorito. Eu só acho que é muito cedo, dado essas informações aqui de que eu tratei, para tirá-lo. Me parece mesmo que o favorito... Ele tem a máquina. Me parece mesmo que o favorito seja o Eduardo Paes. Porém, o Eduardo Paes tem sido pontualmente fustigado pela Lava Jato. Toda vez, isso se verifica temporalmente, toda vez que ele coloca a cabeça para fora
aparece, tem algum destaque, vem algum vazamento, alguma coisa contra ele. Então, ele é muito refém. Em 2018, ele foi muito fulminado. O espírito do tempo era lavajatista, ele foi muito fulminado pela associação ao Sérgio Cabral e ao PMDB. Essa é uma sombra que talvez em menor dimensão pesará contra ele no ano que vem na eleição municipal. A gente está entre Eduardos e Marcelos, né? Que Eduardo Paes, o Eduardo Bandeira de Mello, que é um nome que a rede pode lançar aí, ex-presidente do Flamengo. Se o Flamengo ganhar o Mundial, então não dá para segurar. Tem Marcelo Freixo e Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo está com um discurso bem mais moderado, não está? Será que ele não consegue evitar Está tentando se mover para o centro, ele identificou esse lugar. O Marcelo Freixo é competitivo, como foi na última eleição. Ele chegou ao segundo turno. O que a prefeitura fez, por exemplo, com o Carnaval do Rio... que é uma força econômica do Rio, quer dizer... Mas, Mara, isso é o que a gente percebe. Para a população, ele fez um bom gesto. Mais ou menos, Andreasa. O Crivella tem tanta rejeição que ganhou até samba. O que deve ser realmente uma afronta para um político que já se manifestou tantas vezes, como disse a Mara, contra alguns elementos do Carnaval. A gente vai ouvir agora uma homenagem que o pessoal do bloco Concentra Mas Não Sai, de Santa Cruz, levará para as ruas do Rio de Janeiro em 2020. Roda aí, Bia. Prometeu e não cumpriu, na cidade, na favela, iludindo os humildes, pelas ruas e vielas, na maior cara de pau diz que a cidade está bela. Qual o nome do pilantra? Crivella. Prometeu e não cumpriu, na cidade, na favela, iludindo os humildes. Bom samba. Pois é. Você vê o seguinte, sabe o que é o dado importante aí? Santa Cruz, Zona Oeste. Então é uma base muito forte, aliás, é o lugar onde o Eduardo Paes é mais forte. E é o que decide a eleição. A gente vive aqui na bolinha Zona Sul, Centro-Zona Sul, acaba se esquecendo de que aqui não se ganha eleição nenhuma. Pois é, mas você está dando mais um elemento. Então, eu estou dizendo, a situação do Crivella não é fácil, mas ele está sentado na cadeira, tem a máquina na mão e terá, ou pode ter, o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro pode se queimar um pouco nessa. Eu acho que o Bolsonaro não vai embarcar se ele embarcar tirando foto junto de Crivella ali. Não sei, tem que ver os favores devidos, né? E como o Tabet falou, quer dizer, tem histórias de prefeitos que não eram tão mal avaliados quanto ele, que estavam sentados na cadeira e que não se reelegeram. Eu posso falar por São Paulo. São Paulo não tem... A reeleição é exceção em São Paulo. Nunca se as pessoas se reelegem. Aqui no Rio, Conde não se reelegeu. Pois é. Depois disso, salvo engano, todos se reelegeram. Uma dança muito animada nas festas mais Faria Limer do planeta reforçou a proximidade da deputada federal Joyce Hasselmann do PSL e o governador João Dória do PSDB. Olha aí os dois no final de semana na festa de aniversário do Dória. Joel, o Dória deve de alguma forma apoiar a Joyce para a Prefeitura de São Paulo? Você foi nessa festa, Joel? Está se desenhando, eu não estava nessa Joel festa. Tá ali. Não fui convidado para essa festa. Não é você ali atrás, Joel? Está se desenhando isso, né? Que corrida vamos ter em São Paulo também. Vai ser divertido, né? A eleição de São Paulo, essa municipal São Paulo tem uma eleição municipal como a do Rio, né? Eles merecem, né? A gente sofre tanto aqui, né? Não, mas acho que desse ano de São Paulo vai ser tipo a Fazenda. E virou uma coisa muito curiosa. Que você tinha um cara que era literalmente fora do baralho, que era o prefeito, que era o Bruno. Aí ele é diagnosticado desafortunadamente com câncer. É um câncer grave, está em tratamento. Não se sabe o que vai acontecer direito, se vai conseguir concorrer ou não. O prognóstico parece bom para o curto prazo. O câncer, de certa forma, salvou a candidatura. Coloca ele no baralho de novo. Não, ele subiu nas pesquisas internas de 10% para 25%. Impressionante. Nossa, impressionante. Só ele ganhou empatia com isso. A empatia do câncer é uma coisa... E ele tem uma postura muito digna, ele foi muito... Ele foi muito transparente, né? Muito transparente, não escondeu em nenhum momento. Chegou lá, olha, gente, tô doente mesmo, coisa e tal. Então, ele voltou E ele colocou a coisa, ele trouxe, não só ele voltou o baralho, como ele trouxe as cartas para a mão dele. Então, tudo agora depende dele. O apoio eu tive com o Dória agora na Califórnia, ele deu uma entrevista para mim e falou, olha, eu quero a Joyce como vice do Bruno. Isso ela disse que não vai, né? Ela disse que não vai, mas ela não tem muita opção. Ela não tem partido, ela não tem legenda quase, e ela não tem mais o padrinho. Então, o novo padrinho dela é o João, é o Dória. Então... Tá muito colocado que E o Bruno topa? O Bruno não quer, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum também tem limites, porque
ele não tem tanto poder, apesar de toda essa empatia. Ele é um cara que teve que distribuir muito poder, delegou muito poder na prefeitura, porque ele não era um prefeito forte, ele era um vice que chegou lá meio por acaso. Né? Então vai ser... Porque uma chapa dessa, ele com Joyce como vice, vai dar pano pra manga. O que mais tem em São Paulo? Quem são os outros? Quem o PT vai lançar? O Haddad? Vem? A Marta? Haddad disse que não. Haddad disse pra gente que não vem. De jeito nenhum. A Marta precisa voltar primeiro pro PT e vão ter que apagar tudo que ela fez no impeachment. Acho difícil. Eu acho que se voltasse, ela teria uma... Ela tem um apelo de periferia até hoje. Ela tem um voto de periferia forte até hoje. Aquele projeto das escolas dela. E ela não é da Fazenda. Você falou da Fazenda, mas quem são? Você não... Tem o Celso Russomano, da Atena. Tem... precisa ver se o da Atena Gretchen, vai topar, né? Selinho Carioca, Tiririca, sei lá. Netinho vem. Frota tava falando. Não, o Frota tá em Cotia. O Partido Novo também tá aí com o Felipe Sabará, um jovem ali, mas não deve aparecer o Mamãe Falei. Arthur. Mas é só se o da Atena não sair. Se o da Atena sair, aí a gente tá falando de outra coisa. O cara tem... o da Atena sair bagunça tudo. Bagunça bem. Duvido que saia, mas enfim. Agora, um assunto que é muito delicado porque eu estou diretamente envolvido. Além aqui do My News, eu sou sócio de um canal de humor chamado Porta dos Fundos. A gente faz aí uns vídeos no YouTube, umas coisinhas pra Netflix e às vezes ganha um M. Enfim, umas bobagens. Tá no ar agora, no Netflix, o nosso especial de Natal, chamado A Primeira Tentação de Cristo, que mostra um Jesus relutante em abraçar a missão de ser filho de Deus. Ainda mais depois de peregrinar pelo deserto e fazer um novo amigo por lá. Se você é cristão, não quis e nem quer assistir ao especial, acredite, eu entendo. Mas se por causa do especial simplesmente existir, você quer fazer um textão ou protestar na frente da casa do Porchat, é seu direito e eu até dou o endereço para você. Agora, o problema para mim começou quando apareceu gente querendo usar o poder que tem ou que acha que tem para tentar tirar o especial do ar. O deputado Ottoni de Paula, de quem a gente já falou aqui hoje, e que é pastor, chamou o especial de aberração contra a fé cristã e acusou o Gregório do Vivier e o Fábio Porchat de fazerem parte da intelectualidade cristofóbica. Ele apresentou um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a proibição do filme. E ele gravou um vídeo pra gente. Roda o VT aí, Bia. A respeito da polêmica envolvendo a Netflix e a Porta dos Fundos, quando eu entrei com uma ação baseada no artigo 208 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre vilipêndio, o fiz por entender de que o que estamos vendo não é arte, é canalice. E eu vou dar uma prova. Ariano Suassuna foi o autor do Alto da Compadecida, um filme que falava sobre adultério, sobre mentira, sobre corrupção, envolvendo até padres, não é? Que apresentava um Jesus negro, por exemplo, e em nenhum momento a comunidade católica se ofendeu ou fez algum tipo de processo a Ariano Suassuna. Por quê? Porque nós estávamos diante de uma arte. A comunidade cristã não se sentiu agredida com aquelas críticas feitas por um grande artista chamado Ariano Suassuna. Bem, então nós sabemos diferenciar o que é um artista e o que é um canalha, o que é arte e o que é ofensa. O que Portas dos Fundos está fazendo é uma canalice com a fé, instrumentalizando a fé para manifestar as suas ideologias esquerdistas. É por isso que nós entramos com esta ação contra o Porta dos Fundos e estamos sim mobilizando a comunidade cristã a fazer um protesto contra a Netflix. Bom, o deputado, eu cheguei a ver também, assistir o deputado na bancada da Câmara dizendo, na primeira manifestação dele, dizendo que o Porta dos Fundos tinha xingado Jesus no especial. E não havia nenhum xingamento, talvez pelo fato de Jesus ser
gay no especial. Ou seja, até onde eu sei, gay não é xingamento, ou pelo menos não deveria ser. E se o deputado aparece na Câmara dizendo isso, né, que gay foi xingado, para mim isso já é homofobia. Isso é a primeira coisa. A segunda, ele diz que Ariano Suassuna é arte, o que a gente faz não é arte. Bom, eu duvido muito dos critérios do deputado para ele ser o abalizador do que é arte e do que não é. Eu não sei se ele é a pessoa ideal para referendar o que é arte e o que não é. Terceiro, ele fala de gente que instrumentaliza a fé para alguma coisa. Bom, um pastor deputado, para mim, já é alguém que instrumentaliza a fé em busca de alguma coisa. Tem, inclusive, pastor que pede senha do cartão para fiel e que hoje é deputado. Isso, para mim, é muito mais grave, muito mais desrespeito à fé do que uma obra de comédia de um grupo que faz um especial de Natal como esse. Enfim, teve outra coisa. Ele falou que Ariano Suassuna fez um Deus negro, né? E que, por ser arte, a comunidade cristã não se sentia ofendida. Ou seja, se o Porta dos Fundos tivesse feito um Deus negro, talvez, então, por não ser arte... Então, o problema dele é com... Ele talvez ficasse ofendido. Ou seja, tem tanta coisa errada aí que eu não sei nem se a gente precisa de defesa, no fim das contas. Enfim, eu queria que vocês falassem, porque eu até me sinto, sei lá... Tem uma questão óbvia da propaganda que esse tipo de ação faz, né? Quer dizer, vai contra o intento. O intento é usar a máquina pública, a condição de deputado federal e usar o parlamento para, portanto, essa é a condição, um movimento censor. É um movimento de alguém que está tentando se valer da estrutura do Estado para censurar. A consequência disso, prática, é que a audiência deve ter aumentado imensamente. As pessoas devem ter assistido muito mais, não vai dar em nada, serve para ele, no entanto, falar com as suas bases, com o seu palanque. Mas ele faz um desserviço também para muita gente que o apoia e que ele apoia, porque isso fez uma propaganda gigante, Porta dos Fundos virou... o especial de Natal, por exemplo, o do ano passado, que mostrava um Jesus que era extremamente arrogante, cretino, né, que era o especial que ganhou o Emmy, e que não teve essa reverberação toda, e que o desse ano tem só pelo fato de Jesus ser gay, né, que criou esse problema. O do ano passado não teve o destaque que desse ano está tendo por conta da audiência. Então, na Europa... Foi matéria em vários lugares. O especial deste ano já é destaque na Europa, nos Estados Unidos, etc. E a matéria em vários jornais da Europa que chamam o atual governo e deputados de homofóbicos. Ou seja, isso prejudica extremamente a imagem do atual governo, que ele faz parte no exterior. Sabe, Tebet, que eu até entendo, pensando com uma cabeça liberal, que se organize boicote. Não gostei disso, não vou mais assistir Netflix, não vou mais dar audiência para o Porta dos Fundos. Isso é do jogo. Tem uma dimensão legítima aí. O problema grave, aqui eu falo também desde a condição do editor, né, de editor de livros, é a tentativa de imposição de censura. Que é o que ele está tendo. Goste ou não do conteúdo do especial de Natal, a tentativa de derrubá-lo, qualquer que seja o argumento, usando a máquina estatal, usando a estrutura estatal, é censura e é absolutamente desprezível e inaceitável. Eu gostei do comentário feito por um padre, né, que o próprio Gregório do Vivier colou o texto, publicou no Twitter um texto, e que o padre aponta uma coisa, assim, olha, quando um grupo de humoristas pega Deus ou Jesus ou figuras religiosas para fazer graça, no fundo, não é um ataque diretamente à crença sobrenatural, ao Jesus histórico, tal como ele existiu, mesmo porque são pessoas que não são fiéis. A blasfêmia verdadeira só é possível a quem realmente acredita, né? A pessoa que está olhando de fora, qual que é o objeto dela, no fundo? O alvo dela. Não é a figura, o Jesus em si. São os usos que se fazem de Jesus e os grupos que se apropriam dessa imagem de Jesus agora. E por isso que é interessante. Pensa um Jesus homossexual. Olha como isso leva a uma reação raivosa de tanta gente. Essa reação e os sentimentos que estão por trás dessa reação, isso é o alvo o que ele fala é o seguinte, a blasfêmia é quando você ataca o projeto de Deus. Que, aliás, eu acho que
boa parte dessas pessoas que estão falando aí não sabe qual é o projeto de Deus. Você senta com ele para conversar, meu amigo, qual é o projeto? Qual é o projeto de Deus? Né? Que o cristão está lá, se compromete, faz missão, faz trabalho pastoral. Qual é o projeto de Deus? Eu garanto a vocês que boa parte não sabe o que é. Qual é? E são pessoas que, do alto de uma arrogância, de uma prepotência, de uma vaidade, acham que falam com uma procuração assinada. Acham que falam como se fossem porta-vozes de Deus. O Especial de Natal tem um canal ótimo no YouTube chamado Meteoro, que dissecou o vídeo de um jeito que eu não conseguiria fazer, o especial. Porque é um Deus do Velho Testamento, um Deus que às vezes toma suas medidas de um jeito mais violento, às vezes até, e ele lida com Jesus, que é um cara muito gente boa, da paz. Da paz e da vida. A blasfêmia é quando você faz alguma coisa contra a vida, contra amor, quando você sai na marcha para Jesus, ou seja, fazendo coisa de arminha, isso é uma blasfêmia. Exatamente. Agora, quando você critica a imagem e o uso que se faz de Deus, quando você faz uma sátira, a imagem que os homens fazem, né? Que nós, humanos, fazemos de Deus, isso é uma sátira. Blasfêmia é você ir contra a vida. A blasfêmia é você discriminar pessoas. A blasfêmia é você não estar comprometido com a partilha, porque o verdadeiro projeto de Deus é a partilha. E isso, agora eu tô falando, agora eu sou pastora Mara, catequizando, pô. Mas é porque eu fiz trabalhos missionários, eu trabalhei em pastoral. Você é católica? Eu sou católica carola. Eu fui para, sabe, e tem muita gente que faz trabalhos lindos e que sofre porque... Por exemplo, quando a gente teve a discussão aqui do casamento, de homossexuais adotarem crianças ou não, eu falei, cara, eu já trabalhei na rua com crianças que não tem nada. Você negar para essas crianças o direito a um lar, a uma família, a um tio, a um avô, é uma maldade. E fazer isso em nome de Deus é blasfêmia. Isso é blasfêmia. E outra coisa, Mara, assim, eu, por exemplo, não sou ateu. Eu acredito em Deus. Mas eu, por exemplo, não frequento cultos e não frequento missas porque eu não acredito na maneira como Deus é representado ou fala-se em nome de Deus lá, e nem por isso eu quero que cultos e igrejas sejam fechados por causa disso. O que é curioso é que, assim, o que eu acho muito mais canalice é quando um pastor vende um lencinho ungido, um charlatanismo desse qualquer, e cobra um dinheiro de um fiel que não tem, para no fim das contas pagar férias de um pastor num resort ou na campanha política dele para ele virar deputado, cujo salário, aliás, é pago por mim. Ou seja, quem trabalha para mim, deputado, é você. Essa é a verdadeira canalice. Alguém quer... Igor, você quer falar alguma coisa? Tem uma coisa que é lateral, mas não é lateral, porque é dentro do contexto. Primeiro que é um absurdo, você está em 2019, você está tendo uma discussão que teríamos tido na Inglaterra dos anos 70, quando Monty Python sacaneia Cristo lá no A Vida de Brian. Como o Joel lembrou, só que não era Cristo, então tudo bem. É o fim da picada, a gente ter que ter esse tipo de discussão nessa altura. Mas a gente tem que entender uma coisa que é complicada. Esses caras falam para uma plateia que não é irrelevante mais. Você pega a última pesquisa da Datafolha, a Damares, que talvez seja o símbolo mais, digamos, histriônico dessa vertente no governo, ela foi a ministra mais bem avaliada depois do Moro. O Moro, ele tem vida própria, o Moro é o Moro. Então, você tira o Moro da equação, a principal ministra do governo Bolsonaro é a Damares. Que não existia antes do governo, ninguém sabia que era. Ela caiu da goiabeira, é feio falar, mas enfim, ela caiu de algum lugar. Temos um problema aqui, assim, a gente tem que entender que essas pessoas estão falando e estão capitalizando um sentimento que existe, uma coisa terrível, assim, acho bem complicado. Isso é uma exploração da fé. Isso é você... E teve outra coisa, ele falou aí do Ariano Suassuna, que não teve repercussão na época, o Andreasa falou que não é verdade, né? Tenho absoluta certeza. E o filme não é do Suassuna, o filme é baseado na obra. Exato. O filme, se eu não me engano, é do final dos anos 90, começo dos anos 2000. Isso. Nós estamos falando de uma obra, não vou saber exatamente a data, que vai remontar a meados do século XX, com certeza. É a obra do Ariano Suassuna. Se qualquer pesquisa
qualquer pesquisa vai indicar que naquela ocasião houve reação diante da representação de Cristo do ariano. E teve outra coisa, você falou da história do boicote, que boicote é legítimo. Eu lamento muito que eles façam boicote, porque se ele tiver que boicotar todos os lugares que o Porta está na Netflix, no Amazon, aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, na Globosat Play, no GNT. Pirata também, tá pirata. E daqui a pouco só vai sobrar a Record para ele assistir. Eu lamento profundamente. E ele vai perder a temporada de Lúcifer, que eu tenho certeza que ele acompanha. É isso. Bom, vamos mudar de assunto? Olha essa situação que aconteceu em Rondônia. Uma senhora já tinha sido reprovada 3 vezes no teste para tirar a carteira de habilitação. Na 4ª vez, ela estava indo bem, até que na prova de baliza, o examinador mandou chamar a polícia e acabou com o sonho dela. O cara achou que tinha alguma coisa estranha com a senhora e tinha mesmo. Olha só a foto. Tadinha dela, né? Só que não é uma senhora. Na verdade, quem estava fazendo a prova, se passando por ela, era o filho de 43 anos, vestido de mulher e maquiado. Agora esse rapaz, né? Esse E cara, grávido, né? Mas aquela barriguinha Grávido ali de chope, né? Agora esse cara vai responder por falsidade ideológica e tentativa de estelionato. Mara, eu não corro o risco de descobrir que você é um cara que não, né? Assim, um Será? brother. Será? 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 Surpresas. Bom, você sentiu falta de uma pauta sobre sexo, aquela que o Andreasa gosta? Bom, você não se preocupe, a gente está preparando um especial inteiro sobre o tema. Inclusive, a gente vai gravar hoje aqui e o Andreasa vai participar. O Segunda Chamada fica por aqui. Para quem é membro do My News, nós continuamos a conversa e aí o tema é Reino Unido. O Boris Johnson ganhou de lavada da esquerda britânica. Se você ainda não é membro e quer participar, é só clicar nesse botão azul. Quem é membro, além desse conteúdo exclusivo, tem direito a um selo do My News para fazer comentários e assiste ao programa da Mara, o Ajuste de Contas, antes de todo mundo. É isso, eu volto na semana que vem com o nosso especial de Natal de Segunda Chamada. Não tem Jesus gay, mas tem o amigo secreto, amigo oculto, da Câmara dos Deputados. Não perde que tá muito legal. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. Eu fico muito indignada com essa manipulação da fé, sabe? É muito trash. O Brasil é muito desigual. A fé é o que resta a essas pessoas. Mara, a pessoa tá falando que vai dar 10% do salário pra você. A nossa Record. Eu fico muito indignada quando os caras fazem. Bom editorial da Mara. Muito boa. Boa internet. Boa pregação. Voltou aos ideais do catolicismo. Mas vamos lá. Não é, cara. Qual é o porque projeto assim, de Deus? Bem, eu não sei. Lá de casa, não tem muito não.